Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio de número 87 e recebemos novamente o professor Anderson Flor, da UNB, para falar de bioética. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segunda-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode acompanhar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Lá estão também à venda os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota Fala, Ocupando a Casa Grande. Os livros estão disponíveis no endereço filosofiapop.com.br/loja. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter, @filosofia_pop e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato @filosofiapop.com.br. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a cobrir seus custos de edição, hospedagem, equipamentos. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rola indicação de podcasts, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Se apoia a Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Pode salvar um dia e dar aquela energia para a gente continuar a produção do programa. Vamos então para a nossa conversa sobre bioética com o professor Anderson Flor. Hoje a gente recebe novamente aqui no podcast o professor Anderson Flor, que ele fala diretamente de Brasília, é professor da UNB. Ele já esteve com a gente no episódio número 15, ainda no primeiro ano do podcast, no episódio sobre filosofia africana, Ubuntu. Quem quiser pode pesquisar aí no feed, vai encontrar esse podcast. E hoje a gente vai falar com o professor Anderson sobre bioética, né? Eu queria agradecer o professor Anderson pela presença, pela reincidência, assim, né? O episódio anterior teve uma repercussão muito positiva, continua repercutindo, as pessoas continuam redescobrindo, né? Então é muito bom ter você de volta, continuar um diálogo. Eu vou deixar já além desse agradecimento, já deixar essa pergunta inicial, a pergunta na formulação mais antiga: o que é bioética? Bom, Marcos, primeiro eu agradecer, né, o convite para novamente estar aqui no Filosofia Pop, né, no trabalho hiper bacana que vocês têm feito na realização e na disponibilização desses podcasts. E tem uma aderência muito boa, né, dos estudantes e do pessoal em geral, curioso da filosofia. Acho que é um trabalho muito interessante, muito importante. Então, essa pergunta sobre o que é a bioética tem uma história muito curiosa, né? Porque no início, né, quando ela surge como termo, né, diferente do que a gente experimenta hoje como um campo interdisciplinar, ela estava vinculada com dois supostos autores que estavam em lugares muito diferentes, o Fritz Jaak, né, na Europa, e o Potter nos Estados Unidos, em tempos diferentes, ainda na década de 70, 60, com o caso do Potter, e no início do século com o Jaak, pensando todos eles numa espécie de ética que vinculassem os seres humanos com o planeta. Então era uma espécie de reflexão
muito mais próxima do que a gente chama hoje de ética ambiental, né, do que a bioética como a gente experimenta hoje. É na década de 70, assim, nos Estados Unidos, que há um direcionamento dessa discussão e a apropriação do termo, né, para pensar uma ética biomédica. Tá? E nada disso também é exclusivamente o que a gente faz hoje. Então, efetivamente, a gente pode perguntar o que é a bioética nos seus princípios, o que é a bioética na institucionalização da década de 70 nos Estados Unidos, e o que é a bioética que a gente faz hoje, né? Eu acho que a gente está mais interessado em perguntar o que é isso que hoje nós chamamos de bioética, que é basicamente uma reflexão daquilo que a gente chama de ética aplicada aos conflitos morais que envolvem a vida e a saúde, né? E aí nós temos as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, nós temos a produção de medicamentos, nós temos as políticas de saúde, nós temos a dimensão das relações ambientais que envolvem a vida e a saúde, ou seja, nós temos uma série de fenômenos que trazem, não é, em sua cotidianidade uma série, não é, de conflitos morais, e a bioética está interessada em pensar esses conflitos morais, não é? E aí tem, óbvio, os temas clássicos sobre suicídio, sobre aborto, sobre eutanásia, mas esses são temas muito mais, digamos, de uma espécie de caricatura que, embora façam parte, sim, do debate da bioética, não encerram o debate da bioética. Estamos interessados também, por exemplo, na relação entre profissionais de saúde e pacientes, nas políticas públicas de saúde, que tem que lidar sempre com a questão da precariedade, da limitação dos recursos e as necessidades das populações, e a bioética está o tempo inteiro lidando com os conflitos morais que surgem, né, exatamente nesses campos diversos em que a vida e a saúde estão em jogo. Toda disciplina tem uma história, e parece que a história da bioética está muito ligada a certa perspectiva sobre a vida, no sentido principialista, né? Como é que é essa perspectiva dessa bioética principialista, e qual a crítica mais comum a ela, a crítica que a sua posição, por exemplo, faz essa perspectiva principialista? Então, o principialismo em bioética foi exatamente essa perspectiva que surge na institucionalização da bioética nos Estados Unidos na década de 70, né? Que está basicamente voltada para uma ética biomédica, na maior parte dos casos vinculado com a relação entre pacientes e profissionais de saúde, de um lado, e da pesquisa clínica de outro. E ela está, então, pensando num critério, digamos, biológico da vida, uma noção de vida que está muito mais vinculada com os processos orgânicos do que com uma noção mais abrangente de vida que envolve, por exemplo, qualidade de vida e não apenas a vida biológica orgânica. E ela organizou o debate, né, durante muitos anos, sobretudo porque ela se transformou na perspectiva hegemônica em bioética no mundo, o debate em torno da medicalização, do tratamento nos serviços de saúde, na relação sobretudo entre pacientes e profissionais, e na pesquisa envolvendo os seres humanos, na pesquisa clínica especificamente. Ela se estruturou em torno de 4 princípios, e por isso ela foi chamada de principialismo, que é o princípio do respeito, não é? A autonomia, o princípio da não maleficência, o princípio da beneficência, o princípio da justiça, né? Nessa cadeia hierárquica, inclusive, embora esses princípios possam ser chamados de prima facie, né, eles têm o mesmo valor até entrar em conflito entre si, e aí cada situação vai pedir que a gente ordene de modo diferente esses princípios, mas numa cadeia hierárquica mais geral, o respeito à autonomia veria antes do restante dos outros. Isso nessa abordagem principialista. E o contexto de crítica, né, começando nos próprios Estados Unidos na década de 90,
chama a atenção de uma espécie de inconsistência teórica, né, na articulação desses princípios, que seriam retirados de teorias muito diversas e que haveriam uma espécie de ruídos teóricos no interior da articulação desses princípios, de modo que não deixaria com que o próprio principialismo fosse, né, entendido como uma teoria. E é importante notar que não foram os primeiros autores, sobretudo o clássico, né, do Beauchamp e Childress, que de alguma maneira lançam os princípios da ética biomédica, que é onde aparecem esses 4 princípios. Eles não chamam a essa abordagem bioética de principialismo. Quem vai nomear assim essa perspectiva são exatamente os críticos, né, sobretudo Gerd Klose, já na década de 90, que denominam, né, essa abordagem de principialista. O nome pegou e assim ficou. Então você tem essa primeira crítica, que é uma crítica mais teórica, da fundamentação teórica do principialismo, e você tem uma série de críticas surgidas de abordagens políticas, não é? Do principialismo. Uma parte importante dessas críticas surgem exatamente na América Latina. E o Brasil tem aí uma potente crítica ao principialismo que chamou atenção para uma espécie de elitização da teoria principialista, exatamente pelo fato de que ela faça uma espécie de primazia da autonomia por sobre o coletivo, por um lado, e centre a discussão bioética na biomedicina, ou seja, ou nos aspectos biomédicos, mais que da biomedicina, nos aspectos biomédicos, enquanto a vida extrapolaria, não é, esse aspecto biomédico, e precisaria então ser pensado em termos também sociais, em termos culturais, em termos históricos, e não apenas em termos biomédicos. Isso traria uma outra configuração de ferramentas conceituais em que, por exemplo, se nós priorizamos aspectos sociais, o princípio da autonomia deveria ser subordinado, por exemplo, ao princípio da justiça, né? E não ao princípio da justiça, o princípio da autonomia tem algum tipo de prevalência. E essas críticas se espalham muito, né? E no meu caso pessoalmente, que trabalhei no meu doutorado com críticas latino-americanas, especificamente da perspectiva decolonial, em que imagem de vida é essa que a bioética principialista sustentaria, né, para poder universalizar esses princípios num contexto muito complicado de uma aplicação de uma ética biomédica, né? Então, eu estou interessado em entender como os processos históricos e os processos sociais, sobretudo aqueles que envolvem o racismo, o patriarcado e as outras formas de opressão, impactam também os processos que envolvem a vida e a saúde quando não são pensados apenas, embora a gente não possa excluir essa dimensão, os aspectos biomédicos, né? Tá, eu vou te perguntar, como leigo mesmo, o que é a bioética de intervenção e como você fez a relação dela com a colonialidade? A bioética de intervenção é uma dessas propostas bioéticas que surgiram na América Latina, especificamente no Brasil, que surgia de maneira crítica ao principialismo, né? Chamando a atenção de que a transposição de modelos de análise de conflitos morais dos Estados Unidos para o Brasil, que tem uma outra realidade social, que tem uma outra realidade dos serviços de saúde, que tem uma outra realidade da pesquisa com seres humanos envolvidos, sobretudo, na produção de medicamentos, seria arriscado, né? Sobretudo porque essa própria perspectiva, em alguns momentos, acaba por subsidiar aquilo que em bioética a gente chama de duplo padrão moral nas pesquisas, que faz com que, por exemplo, os Estados Unidos não adotassem hoje uma pesquisa como se aventou esses dias, né, que se pudesse fazer experimentos na população de países africanos de novos medicamentos sem passar, não é, pelos passos de segurança e eficácia anteriores à ida, não é, desses medicamentos para as populações. E por que isso não seria admitido nos Estados Unidos, nem em países europeus, mas seria admitido no continente africano, né? Ou seja, essa transposição de modelos teóricos
né, que envolvem a vida. E aí pensando a vida não só no caráter orgânico, que ela sim poderia ser um pouco mais regular em qualquer parte do mundo, mas que tem contextos sociais muito diferentes que determinam experiências da vida de modo muito diverso. A bioética de intervenção chama a atenção, né, de que o Estado deveria estar ocupado em entendendo as precariedades típicas das nossas regiões, pensar em critérios, né, de decisão sobre questões que envolvem a vida e a saúde, que levassem em consideração a nossa realidade e não exportar modelos que se pretendem universais, mas que quando chegam em países que têm experiências muito diferentes dessas onde essas teorias foram geradas, acabam criando mais problemas do que resolvendo, né? Só que aí a minha questão, quando eu começo a estudar o doutorado, é que essa mesma perspectiva teórica que chama atenção de que é necessário pensar a partir da América Latina e para a América Latina, tem no núcleo da sua base teórica teorias vindas também dos Estados Unidos ou da Europa, né? Vejam, por exemplo, a adoção do utilitarismo como regra de cálculo, de decisão, né? Ou a adoção dos direitos humanos como fundamento de tomada de decisão, e todas essas instâncias foram decididas, né, também fora. Então, como é que a gente pode aproximar os marcos teóricos daquilo que também é o nosso local, né? Não só a concepção ou a execução dessa somada de decisão. E é aí que eu tento vincular a bioética de intervenção com os estudos sobre a colonialidade, que são estudos feitos na América Latina e que tem uma realidade, então, teórica muito mais voltada para esse local e que emerge daqui também. Nesse caso, parece que é importante também pensar na estrutura institucional, né, também. É uma coisa você falar em autonomia dentro do sistema de saúde norte-americano e outra coisa falar de autonomia dentro do sistema de saúde brasileiro. E aí a questão até o próprio SUS, a ideia de que a gente tem um sistema único de saúde, pelo menos como um projeto fragmentário que tem que ser contextualizado também, né? Essa necessidade de uma contextualização forte para a bioética acaba levando também a necessidade de particularizações, de levar em conta o que você chama no artigo de interseccionalidade das vulnerabilidades, né? Que o nosso contexto, né, eu acho que o exemplo que você trouxe é muito interessante, né, em pensar um contraste entre o nosso sistema de saúde, que com todas as precariedades existentes, ele tem uma pretensão de cobertura universal. A gente olha agora, inclusive, nesses casos da Covid-19, aqui no caso de Brasília, a primeira paciente diagnosticada, ela foi diagnosticada num hospital privado e foi removida para um hospital público, de modo que o SUS, inclusive sendo o maior sistema público de saúde do mundo, né, tem uma robustez que, embora com uma dificuldade imensa de gestão, ainda é um modelo exemplar para muitos lugares do mundo, e que aqui nós temos um princípio de justiça social organizando, não é, esse sistema de saúde, enquanto isso não é presente em muitos lugares do mundo, sobretudo nos lugares onde essa teoria, né, a teoria principalista foi estruturada. Então, como que a gente pode pensar, não só no sistema de saúde, mas como é que a gente pode pensar em autonomia de decisão, né, em contexto de vulnerabilidades? Como é que eu posso dizer para uma pessoa que está passando fome na porta de um hospital, que não conseguiu atendimento, e chega alguém para ela dizendo assim, olha, eu consigo para ti aí uma grana para você comer se você topar participar de um experimento, né? Qualquer experimento em saúde tem riscos, né? Todos eles têm riscos. Essa pessoa vai ter as condições, dada a precariedade da questão da fome que está ali na frente, de tomar uma decisão de fato autônoma, né? Então, o que a gente está chamando de autonomia em contextos em que essa autonomia está sempre no limiar de sumir frente à necessidade de sobrevivência,
né? Então, o que a bioética de intervenção tem chamado a atenção é de que pensar os contextos sociais, né, reposiciona o lugar da autonomia, porque ninguém está defendendo que a autonomia não seja ouvida ou considerada, mas que ela não pode ser um princípio absoluto, sobretudo para avaliação de conflitos morais, né? Que é muito fácil, se você pensa isso num contexto como os Estados Unidos, você está pensando lá no caso das testemunhas de Jeová, que decidem não fazer uso de terapias com hemoderivados, fazer transfusões de sangue, nada disso, eles decidem isso, mas numa situação de escolha muito diferente da nossa, e fazer uma pergunta pela autonomia a um paciente do SUS que está deitado num corredor de um hospital sem condição de interferir no processo em que ele está inserido. Enquanto o testemunho de Jeová, ele pode decidir, não, eu não quero receber isso. Então você está em níveis diferentes, não é, de possibilidade de atuação dessa mesma autonomia, né? Acho que esse é um ponto fundamental que precisa levar em consideração, né, inclusive o contexto em que a autonomia é evocada como um princípio a ser considerado na avaliação de um conflito moral. Você me falou isso, eu lembrei que a esposa do Richard Hort, a Mary Hort, que é filósofa também, é mormon, né? E ela vai nessa direção, ela trabalha com bioética, com esse tipo de questão aí que você citou. Mas eu pensei aqui num texto do Godfrey Tanguá, que é um filósofo da bioética africano, camaronês, que ele tem um textinho que ele fala sobre como não se deve comparar a medicina tradicional africana com a medicina ocidental, né? São essas contextualizações que parecem muito difíceis de fazer, né, pra gente. Se você pega uma autonomia universalista e não leva em conta conceitos culturais sobre o que é cura, ou o que é doença, ou o que é principalmente tratamento, né? Tratamento de doença. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, pra gente falar dessas contextualizações. Eu acho que é mais do que contextualização, né? Eu acho que num sentido teórico é pensar que os conceitos têm história, mesmo os conceitos que se pretendem universais, né? E como é que a gente entende a relação entre a história dos conceitos e a sua aplicação numa realidade empírica, como é o caso das éticas aplicadas, né? Enquanto na filosofia especulativa, teórica, a gente não precisa ter um cuidado, eu não sei se não precisa, mas pelo menos há uma perspectiva majoritária, que você não precisa ter uma preocupação tão forte, né, com os ambientes culturais, né, como se houvessem conceitos supraculturais, o que eu acho que não acontece nem mesmo na parte da filosofia especulativa, mas isso é muito mais grave quando você está num contexto de uma ética aplicada, como é o caso da bioética, que envolve a vida e a saúde, né? E se a gente não entende que a gente não pode universalizar o modelo de vida biomédico, que é o que acontece especificamente na configuração de uma ética biomédica, né, nós teremos problemas na prática cultural. Você pensa, por exemplo, nos esquemas de vacina em sociedades tradicionais. Eu estou aqui pensando num caso de Angola, em que a negociação para a imunização por vacina precisa ser negociada com as lideranças tradicionais, porque aquilo implica na introdução de um elemento externo no interior da tradição, né? E que, para mais além da eficácia ou não desses procedimentos, implica numa modificação do modo de viver das pessoas. Ou seja, é preciso trazer todo mundo para uma espécie de imagem comum de humanidade, para que esses sistemas de avaliação, esses sistemas também de compreensão do que seja a vida, do que seja a saúde, possam funcionar universalmente. Ou seja, isso não é apenas uma expansão de esquemas muito bem intencionados de tratamentos de saúde, mas é também um contexto de transformação de modos de vida, e acho que essa é uma consequência muito grave, né? Então, nesse sentido, levar em consideração como é que cada comunidade cultural entende, né, o que sejam esses termos que são fundamentais para discussões bioéticas como vida, saúde, agência, tratamento, cura, doença, intervenção, etc. Como é que cada comunidade cultural lida com isso? Não apenas para fazer uma contextualização, mas para que se evite a modificação dos modos de viver
dessas comunidades em função de a introdução de um elemento que venha de fora. Porque isso pode ser muito violento, né? Isso foi, inclusive, uma das grandes estratégias da colonização, né, em modificar os modos de vida para poder agir sobre eles. E esse é um risco muito grande, que não só a bioética, mas o caso dela é bastante dramático em função dos temas com os quais tratam. São temas sempre sensíveis, né, porque envolvem dilemas morais para a vida e para a saúde, que são tensionados em qualquer grupo coletivo do planeta, né? Mas cada um organizando as suas tensões e seus conflitos de modos particulares e dando sentidos particulares a essas questões. E aí o ponto é de como que nós conseguimos, né, fazer mais do que uma tradução cultural e um diálogo intercultural para poder pensar como, a partir de cada eixo originário de cultura, nós podemos aprender, né, com esses eixos que são distintos dos nossos, né, e poder colaborar com eles, mas nunca impor nada, porque isso pode ser violento e pode ter consequências dramáticas, porque, afinal de contas, isso envolve a própria vida. Nesse momento, parece que algumas alas do governo queriam, inclusive, entrar em contato imediato com tribos isoladas para poder preveni-los da pandemia, né? Esse tipo de perspectiva absurda, né? Que entra nesse jogo. Eu ia falar individualista, mas não é nem individualista. Isso chega ao absurdo, né, desse momento que a gente está vivendo. É o que a gente chama de etnocentrismo, né? Pensar que aquilo que faz sentido para o meu grupo faz sentido para todo mundo, né? E isso é um perigo, né? Porque isso, pensando aqui como foram as expedições do Marechal Rondon, matou milhares e milhares e milhares de indígenas com esses contatos bem intencionados, né? Ou seja, e aí a boa intenção não é um bom critério para a gente fazer uma avaliação de critérios morais, né? De conflitos morais, porque entrar em contato com comunidades isoladas que não só, muito provavelmente não tem a possibilidade de ter contato com pandemia, porque o vírus não pega avião e vai visitar uma comunidade indígena, é muito provável, inclusive, que essas pessoas possam levar, se não a pandemia, levar outras infecções, que vários grupos do país não têm imunidade contra elas, como aconteceu em vários momentos da história da América Latina. A maior parte dos indígenas do nosso continente não foram mortos por armas, foram mortos por doenças, né? E isso é um problema muito grave, né? Então, mais do que a gente sair por aí com corações bem intencionados, é pensar de que maneira cada modo de vida é também vulnerável e se vulnerabiliza em contatos com outros modos, né? Que mesmo que a gente tendo uma boa intenção, e a gente não pode esquecer que um dos nomes que o projeto colonial teve, que o empreendimento colonial teve, foi processo ou projeto civilizatório, né? Ou seja, em espalhar a civilização pelo mundo. E olha as consequências que isso teve. Ou seja, teve uma boa intenção inicial, mas efetivamente causou danos que muito provavelmente a nossa história não tenha como se recuperar, né? Parece que além dessa dimensão do etnocentrismo, cada vez mais a gente precisa pensar a questão do especismo, né? Dentro desse contexto aqui dessa pandemia, talvez de uma origem, de uma relação subvertida com outras espécies, parece que toda a nossa lógica de pensar a relação com o mundo vai se modificar, mas espero que com os animais também, né? Você fez um artigo, um texto sobre zoofilia ontológica. O que é isso? Bom, a primeira coisa é tentar ressituar a palavra zoofilia, né? Porque a gente usualmente utiliza aqui, né, como uma espécie de perversão sexual em que os seres humanos decidem, né, por estabelecer contatos sexuais com animais sem o consentimento deles, obviamente, né? E que acaba aparecendo como uma espécie de outra exploração por parte dos seres humanos com os animais não humanos. E o contexto etimológico da palavra fala sobre a amizade com os animais, né? E, pelo menos por definição, a gente não vai propor uma exploração do amigo, não de princípio, não nas condições normais de temperatura e pressão.
E esse texto se localiza num debate com um texto sobre o especismo e as consequências ontológicas do especismo, né? Que tipo de imagem de realidade esse modo de pensar especista supõe, né, uma cadeia hierárquica entre os seres humanos e os animais não humanos. E pensar que essa imagem, né, do especismo, essa ontologia, essa imagem de realidade ou ontologia que o especismo sustenta, né, de alguma maneira impede essa amizade entre os seres humanos e os animais não humanos, porque já supõe uma cadeia hierárquica de submissão. Né? Existem muitas cadeias hierárquicas diferentes, mas essa é uma cadeia hierárquica de submissão em que quem está embaixo não tem nenhuma agência sobre a sua própria capacidade de ser e continuar estando no mundo. Então, uma proposta de uma zoofilia ontológica seria exatamente em quebrar, ou pelo menos fraturar essas imagens ontológicas sustentadas pelo especismo e tentar propor alternativas de relações com os animais em que eles não sejam posicionados numa cadeia hierárquica que seja violenta, submissa e destrutiva para eles, né? E é só a nossa própria posição, né, enquanto seres que entendemos a nós mesmos num estado de excepcionalidade na estrutura da realidade, quem podemos decidir isso, né? Os animais não vão sentar numa mesa de discussão racional como nós e tomar a decisão de que nós devemos seguir um esquema não especista. Então, a proposta da amizade entre animais humanos e animais não humanos é parte de nós, porque fomos nós quem propusemos essa cadeia especista de destruição, não é, desses animais não humanos. Você falando, ver a imagem, assim, como as imagens governam nosso pensamento, a imagem platônica, que acaba sendo imunológica, de que o corpo humano se assemelha ao corpo do Estado, não devemos aceitar a entrada de estrangeiros, né? Essa imagem já foi desconstruída por autores como, eu estou lembrando aqui do Byung-Chul Han, ele lembrando como nós precisamos das bactérias, nós precisamos de outros organismos dentro de nós mesmos, até para fazer digestão, etc. Então essa é uma percepção talvez mais ampla da nossa própria relação com o mundo, né? A gente precisa desenvolver agora, principalmente, né? Exatamente. E uma discussão bonita que está no texto do Pedro Arcanjo Matos, que é onde aparece esse texto que eu escrevi sobre zoofilia ontológica, de que essa imagem do especismo, ela, de alguma maneira, ela recobre toda a realidade, né? E aí nós estabelecemos um mundo diferente no qual nós utilizamos as relações com os animais a nosso favor e em desvantagem deles. Só que isso não só acaba funcionando em desvantagem deles, mas funcionando na desvantagem com o mundo inteiro, né? Ou seja, não é um dano específico apenas aos animais não humanos, embora seja de maneira mais intensa, mas é um risco e um dano que se faz a toda a estrutura do mundo, de uma maneira geral, né, em pensar que o modo como nós tratamos os animais implica em pensar também a natureza como recurso, né, como algo que eu vou lá e utilizo e exploro da maneira que me for conveniente. E isso, de alguma maneira, tem riscos para a realidade tal como nós a conhecemos, né? Então, fraturar isso, em pensar em outras relações que nós podemos estabelecer com a natureza, e aí pensando os seres humanos como parte dessa natureza e não como um fora dessa natureza, e aí problematizar a distinção mesmo e a separação radical mesmo entre natureza e cultura ou natureza e sociedade, para tentar imaginar que outras relações nós podemos estabelecer, inclusive pensando em imagens menos violentas, que eu acho que é o que está na base do pensamento especista, é uma violência na relação com a alteridade. E isso cria uma sensibilidade do humano com um sofrimento que é muito grande, né? A gente não tem nenhum drama em ir ao supermercado e comprar ali uma bandeja de carne, porque a gente criou uma sensibilidade em saber que aquilo foi um ser vivo no outro momento e que foi morto contra a sua vontade, e que isso tem uma série de implicações na nossa sensibilidade para a realidade de um modo geral,
não é só com aqueles animais, né? Tipo, como é que nós criamos um sistema de subjetividades que acolha a violência, né? Que acolha a violência destrutiva, e não uma violência disciplinadora, não uma violência instrumental, né? Mas uma violência destrutiva, meramente destrutiva, e a gente acolha isso na nossa subjetividade e acha que isso não tenha consequências para o mundo como um todo. Nesse sentido, os animais são partes, né, desse sistema perverso que se, de alguma maneira, estrutura em torno dessa imagem que os seres humanos fazem de si mesmos em torno de uma excepcionalidade no mundo, né? Parece que de uma tentativa de conceituar a vida lá do começo da bioética, a gente vai para uma coisa meio as condições de possibilidade da vida determinam o discurso agora, e essas condições de possibilidade acabam também vinculando a bioética todas as questões ecológicas novamente, né, de antropoceno, etc. Você tem trabalhado também com essas questões? Também, né, estou hiper interessado em pensar, né, nós tivemos agora, no início do ano, um evento em Brasília de avaliação, né, da bioética de intervenção, né, que surge ainda na década de 90 com outros nomes, e aí a gente acaba vendo como ela vai se desenvolver e tenta fazer uma avaliação dela. E um dos debates mais fortes é não apenas na crítica ao utilitarismo, que tem sido uma das coisas mais fortes em torno do trabalho das atualizações da bioética de intervenção, mas em pensar também como que nós percebemos, né, essas outras camadas de preocupações que extrapolam o modo como os seres humanos entendem o que é a vida e como os seres humanos entendem o que é a vida dos outros existentes que não são humanos, né? E toda essa preocupação com o planeta, e não só com o virtual das gerações futuras, né? Porque quando a gente fala em gerações futuras, a gente está preocupado ainda, né, em pensar nos seres humanos nesse mesmo mundo que nós vamos deixar como herança, né, como legado. E agora a preocupação é em pensar em como este mundo em que nós estamos vivendo, não é, pode se recusar a legar a um futuro, a partir das nossas próprias intervenções, das nossas próprias ações, um futuro para a existência dessa espécie mesma que nós somos, né, dos humanos. Acho que toda essa preocupação em tentar ouvir o que, por exemplo, as sociedades indígenas sendo chamada a atenção já há bastante tempo sobre os riscos de separar os humanos do restante da natureza, né? Pense na queda do céu do Davi Copenau, por exemplo, né? Em como é que a gente pode considerar, né, esses alertas também como critérios de avaliação dos conflitos morais que nós entendemos serem parte da bioética, a partir também de uma ampliação desse escopo de atuação que não seja apenas na discussão sobre políticas sociais em torno da saúde. A gente circulou um monte de questões e eu acho que elas giram em torno de uma mudança maior de perspectiva, que talvez esse momento do combate à pandemia seja um marco, né? Como você acha que esse momento da pandemia pode afetar a nossa maneira de pensar, fazendo exercício de futurologia? Todas essas questões vão ficar mais presentes no nosso cotidiano? Como você acha que vai ser essa... Ou se vai haver transformação ou não? Então, eu sou uma das pessoas mais pessimistas que você vai conhecer na sua vida, né? Acho que a gente tem aí uma oportunidade hiper interessante de rever, né, as percepções que nós temos da própria relação dos seres humanos com o mundo, mas nós rapidamente modificamos esse debate para um contraste entre economia de um lado e saúde de outro, né? E esse tem sido o grande debate no país, pelo menos. O mundo, de algum modo, também tentando reagir a isso, mas ainda muito assombrado, né? Sobretudo nos países, entre aspas, desenvolvidos, né? Que foram atingidos, com exceção da China, mas logo em seguida a Itália, a França, Espanha, Estados Unidos,
que são aí os núcleos mais importantes de impacto da doença, em que essa discussão sai do campo da vida e da sociabilidade, como é que a gente vai passar a se relacionar entre os seres humanos com os animais. Essa discussão que muito rapidamente se instaurou no início da pandemia, hoje ela foi substituída por esse debate sobre o que nós devemos priorizar, se é a vida, se é a economia, como se uma coisa pudesse existir sem a outra, né? E a tendência do que eu tenho visto, sobretudo acompanhando os debates nas redes sociais, é um desperdício dessa potência da experiência da pandemia, não obstante que uma série de filósofos já tenham se posicionado sobre isso, em que nós mudaríamos a nossa reflexão sobre o próprio humano. Pensa no próprio Byung-Chul Han, num texto lindíssimo sobre o modo como o vírus lida com a questão, né? Como nós lidamos com o vírus na relação com os estrangeiros, o Zizek, uma série de autores, a Judith Butler, como esses filósofos e filósofas têm se posicionado com uma certa esperança de que o mundo possa se repensar. O que eu tenho visto na prática, para além da esperança de autores como Zizek, o Byung-Chul Han e a Butler, são muito mais o recrudescimento desse negócio que o Mbembe chamou, não é, de uma sociedade da inimizade, né? Veja o que está acontecendo na relação entre os Estados Unidos e os outros países do mundo em função do insumo, né, ao ponto do presidente dos Estados Unidos dizer que não é problema do país que as outras pessoas tenham acesso a insumos, como máscaras, por exemplo, né? Ou seja, parece que a gente está recrudescendo na prática a lógica do nós contra eles, né, essa sociedade da inimizade, e que parece, né, ter sido a tônica, e mais que nunca a gente está nessa onda do fique em casa, mas fique atento ao que o outro está fazendo, com uma rede de solidariedade pequena ainda frente a tudo isso, né? Ou seja, o fato de que em nenhum lugar do mundo está sendo discutido de maneira séria, por exemplo, a redistribuição das rendas concentradas nas famílias mais ricas. Isso não está sendo feito, por exemplo. Tá? A gente está pensando em expor as pessoas à morte como o que pode ser uma alternativa que a gente tenha, mas que seja a última, e antes disso precisaríamos pensar em outras alternativas, inclusive que repensassem esquemas de redistribuição, em justiça social, justiça econômica, mas nada disso está sendo feito. Ou seja, eu penso que a gente está desperdiçando uma chance importante de utilizar esse momento para reposicionar a nossa relação mesmo com a sociabilidade. E isso me parece que não. Parece que a gente não acordou para o fato de que esse é um vírus que tem uma extrema capacidade de contágio e que o seu risco não é que vai morrer muita gente por conta dele. Não é esse o problema do vírus, não é porque em função dele vão se perder muitas vidas, mas em todo o contexto de sociabilidade que ele exige que se modifique, as pessoas tendo que manter, mesmo nos países que estão voltando, não é, a uma produção econômica, as pessoas estão voltando a trabalhar, o contato vai se enfraquecendo, as pessoas são cada vez mais distantes, não se tocam, o corpo é um interdito. E todas essas coisas estão sendo colocadas em segundo plano, né? E eu não sei o quanto a gente está disposto, inclusive, a renegociar essa zona de conforto do próprio pensamento, não é, para tomar outras decisões ou rever as nossas posições com relação ao mundo. Eu sou muito pessimista com relação a isso. Você é um pessimista que arregaça as mangas e tenta fazer as coisas. Isso é importante já. Eu também estou nesse grupo. Mas vamos lá. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Todo mundo está falando de quarentena, né? Eu queria que você me explicasse pra gente o que é quarentena, né? E como ela se relaciona com as possibilidades de intervenção do Estado. No artigo você relacionou a quarentena com o estado de exceção. Como é que você vê essa situação agora? Então, do ponto de vista técnico, né? Quarentena é uma reclusão ou isolamento total
né, de um grupo, né, que pode estar sadio ou não, por um período específico, a depender de cada doença, né, tentando evitar, né, que essa infecção se alastre. Ou seja, esse é um isolamento que é de contenção mesmo, é uma medida restritiva severa, em que essas pessoas não podem ter contato com outras sem mediações técnicas absolutamente rígidas com relação à contaminação e infecção, né? E que não é o que a gente está experimentando na maior parte dos países do mundo. A gente está tendo medidas, né, de mitigação de contato social, as pessoas estão se distanciando, mas na maior parte dos países as pessoas podem sair, nem que seja para fazer compras ou para eventualmente comprar remédios, etc. Isso não é o que a gente considera quarentena. Quarentena, como termo técnico, que acabou se popularizando para esse nome do que a gente está chamando de isolamento social, não é bem o que o termo técnico chama atenção. Então, quando a gente está avaliando, por exemplo, a eficácia das medidas de quarentena, para o caso das epidemias, a gente estava avaliando ali esse procedimento técnico. Né? Então, a gente está falando de coisas muito diferentes. Então, se eu tenho uma postura crítica com relação à eficácia da quarentena, com relação ao controle das epidemias, né? E aí eu acho que é bastante problemático mesmo, eu não sou tão cético com relação ao fato do isolamento social que a gente está fazendo agora, no caso do enfrentamento à pandemia. E algumas pessoas já me perguntaram isso, então você é contra o isolamento social? De modo algum. Eu acho que a gente precisa ter, num primeiro momento, um isolamento social, efetivamente, não porque as pessoas não vão se infectar em algum momento, elas vão se infectar em algum momento, a maior parte da população pelo menos, né? Mas para que isso não aconteça ao mesmo tempo e sobrecarregue o nosso sistema de saúde, os nossos sistemas, né? Tanto o SUS como o sistema suplementar da rede privada, que não tem capacidade para atender esse 1% da população necessitar de leitos de UTI, ela não vai ter condição de atender todo mundo. Se todo mundo tiver ao mesmo tempo, mesmo que seja 1% apenas da população, se infectar ao mesmo tempo e demandar serviços de saúde de tratamento intensivo, não vai ter leito para todo mundo. E aí não importa se você tenha o coronavírus, se você tenha sofrido um AVC, se você tenha tido um infarto, se tenha sofrido um acidente de carro, o que tenha acontecido, você não vai ter atendimento nenhum, né? Porque os sistemas vão estar saturados. Então a ideia desse isolamento é reduzir o ritmo do contágio, não impedir o ritmo do contágio. O que você quer? As pessoas vão se infectar, elas vão se infectar em algum momento, né? Mas que não seja todo mundo ao mesmo tempo. Então nesse sentido eu sou absolutamente a favor, não é? Desse procedimento de um isolamento social e que ele seja programado, né, e que em algum momento as pessoas possam voltar à sua normalidade, pensando... normalidade é uma forma de dizer, né, que elas possam voltar ao trabalho, pelo menos, né, durante algum tempo, até as pessoas criarem uma imunização natural, seja pelos anticorpos ou provocado por vacinas, que vai demorar um pouquinho, a gente vai ter que enfrentar a realidade de que vai, em algum momento, a maior parte da população entrar em contato com esse vírus, né? Mas que não seja todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que é importante que os estados não caiam também nessa dicotomia entre saúde e economia, porque se acontecer de que como essa galera meio insana está chamando a atenção, vamos só resguardar o grupo de risco e deixar o restante da população se infectar, quando essa infecção acontece num período muito pequeno, né, isso vai ter impactos econômicos também. Primeiro, porque os sistemas de saúde não vão suportar. Segundo, a própria consequência, né, de um trabalhador ir trabalhar sem a certeza de que se ele se infectar, ele não vai ter um sistema que o acolha, cria uma insegurança. Num mundo em que a especulação é aquilo que mantém funcionando, né, o capitalismo financeiro, isso tem um risco gigantesco. E uma outra coisa importante para pensar é a importância dos sistemas de saúde para
saúde econômica de um país, né? Ou seja, nós estamos vendo isso agora efetivamente nos Estados Unidos, que não tem um sistema público de saúde, né? Mas quando a gente observa o que acontece com o impacto das pessoas adoecendo e sendo retiradas do mundo do trabalho, vejam que isso aconteceu nos Estados Unidos antes do fechamento isso que o pessoal está chamando de lockdown, né? Antes do lockdown, já houve uma enxurrada de saída de pessoas do mercado de trabalho, não pelo medo, mas elas saíram porque elas adoeceram, né? Que mesmo que as pessoas não vão morrer, em algum momento elas vão estar com um corpo não disponível para o trabalho. E isso gera problemas econômicos também de muita monta. Então, a crise está dada, econômica de um jeito ou de outro. Acho que aí trata-se agora de tentar entender como é que a gente pode proteger os sistemas de saúde para que esses sistemas de saúde sejam capazes de proteger a vida das pessoas. Porque senão não tem dicotomia possível nenhuma entre a vida e a saúde num contexto em que os sistemas de saúde estão colapsados, né? Você falando, eu lembrei de uma coisa que sempre me incomoda muito, que é a própria formação dos médicos no Brasil. A gente vê que nos Estados Unidos, para você fazer um curso como medicina, muitas vezes você tem que mostrar que você já faz trabalho social, que você tem uma preocupação com a sociedade, para que você tenha direito a entrar nesse tipo de vaga, né? E nada parecido existe no Brasil. Nenhum tipo de demanda de uma solidariedade práticas de solidariedade para que a pessoa curse cursos na área de saúde. Isso é uma coisa que me incomoda bastante quando a gente pensa no contexto mais amplo, né? Além disso, eu ia comentar assim, você tem um artigo sobre a distribuição de imagens de pacientes, etc. Uma coisa que aconteceu nessa situação da pandemia, que me chamou a atenção, foi a distribuição de fotos de pessoas que possivelmente estariam contaminadas, né? Como se o contato com essa pessoa já tivesse... Você já entrasse num tipo de busca por vestígios de quem teve contato, quem não teve contato, né? Isso eu achei muito problemático em termos éticos. E o que a gente pode... o que pode acontecer no escalonamento desse tipo de postura, né? Como uma micropolítica de exclusão, né? Dessa política da inimizade sendo colocada nos grupos sociais, né? Nos grupos mais próximos, né? Uhum. E que estigmatiza, acho que esse é o grande problema desse tipo de procedimento, é estigmatizar. Porque se você dissesse, olha, tá aqui a pessoa, então todo mundo que teve contato com ela procure cuidar-se, e não tivesse nenhum valor agregado a essa exposição da imagem, que não é o caso, né? Acho que não teríamos tantos problemas, né? Se não fosse o contexto em que isso acontece, né? A grande questão é que essa exposição gera uma estigmatização e gera um contexto estigmatizante virtual, ou seja, na rede de contatos entre as pessoas que foram expostas, também há uma estigmatização. E isso vai acirrando os ânimos ao ponto de... Porque tem que lembrar como é que esse debate começou no nosso país, não tentar saber, começou nos Estados Unidos também. Quem é o responsável pelo vírus? Então, eu posso transferir isso a uma pessoa particular, né? O Anderson... fui jantar na casa do Marcos e eventualmente levei para ele o vírus, e ele me entende agora como responsável, e essa responsabilidade pode ser entendida inclusive na forma punitiva, mesmo que eu não tenha responsabilidade nenhuma com isso, né? Ou seja, todos esses esquemas virtuais de risco em que a imagem pode ser utilizada contra os sujeitos tem que ser pensado com muito cuidado, né? E é absolutamente fundamental que a gente tenha a preocupação que a exposição das imagens das pessoas no mundo, tão movido por imagens como o nosso, inclui riscos muito grandes, mesmo que diz respeito a criminosos, né? Nós temos vários casos em que imagens de pessoas suspeitas de abusos, de crimes,
geram violências, inclusive injustificadas. Nós tivemos um famoso linchamento em Santos de uma mulher que foi confundida com uma pessoa que supostamente estava fazendo magia negra com crianças. Essa mulher foi espancada até a morte, ela morre com um linchamento público e depois se descobre que não era ela. E isso não é um caso isolado, não é um caso isolado de modo algum. Isso é um desses modos de estigmatização que essa exposição de imagens acontece e que está sempre vinculado com o negativo daquilo que você expõe, né? Inserir num registro do negativo a pessoa e o signo, né, daquilo que ela está sendo exposta. Então isso é um problema muito grave, que a gente tem que ter sempre muito cuidado em estar expondo imagens, mesmo porque a maioria das pessoas faz isso com muito boa intenção. Olha, estou aqui para proteger ou para fazer algo interessante, e de novo os problemas oriundos desse tipo de procedimento de exposição de imagens saem do controle da boa intenção dessa pessoa que fez isso no primeiro momento. E isso é preciso ter muito cuidado, porque, de novo, as boas intenções não garantem que na frente o que vai acontecer seja um gesto, uma ação interessante para a maioria das pessoas. E acaba repercutindo também em termos de subnotificação, né? Por enquanto que as pessoas tiverem uma perspectiva de que, na medida que forem diagnosticadas, vão ser tratadas desse modo, né? É melhor não ser diagnosticado, né? Não levar em conta esse diagnóstico, não transmitir esse diagnóstico para outras pessoas, né? Exatamente. E outra coisa, porque essas pessoas muitas vezes vão ser obrigadas a estar em espaço de convívio, mesmo contra a sua vontade, mas elas vão estar aí no meio de uma sinuca de bicos. Eu me assumo como infectado pelo vírus, né? Eu posso ser hostilizado, então é melhor ficar quieto. E isso gera riscos também, né? Então, já o problema da subnotificação não é só que a gente não sabe, né, o que está acontecendo, é que o risco do contágio se amplifica, né? E aí, de novo, a gente tem um risco do impacto negativo no sistema de saúde. Então, ninguém ganha nada em fazer esse tipo de exposição. Primeiro porque você não evita o contágio, sobretudo porque tem muita gente assintomática, a maioria das pessoas vai ser assintomática, não se sabe quanto, mas se sabe que é a maioria, né? Mas o fato de que eu receba o vírus de uma pessoa assintomática não quer dizer que eu não vá ter sintomas. Então isso é um problema. Então cada vez que você esconde o vírus, você tem um problema. A grande questão é que esse tipo de exposição não ajuda. Por outro lado, a gente não precisa dividir as coisas entre ter uma correta imagem acerca da quantidade de quem são as pessoas infectadas de um lado e de outro, e fazer a exposição dessas pessoas, que gera uma série de problemas. Tem sido comum o pessoal também trazer para o debate o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né? Eu queria perguntar se você já pensou como esse contexto, como você encaixaria nesse contexto o conceito de ecopolítica que você tem desenvolvido? Então, eu estou tentando imaginar, né, primeiro que o pavor aqui, eu não sei se é um pavor à morte, não é um pavor à morte que está assombrando as pessoas, né, porque a gente já sabe que a maioria das pessoas infectadas não vão morrer. Não vai morrer. Então não é esse, parece o pavor, né? O grande pavor está com o encontro, né? Com a possibilidade, inclusive, de reformar comunidades. Todas as nossas comunidades, quase que pelo menos quem está vivendo nos grandes centros urbanos e quem não optou por desrespeitar as recomendações do distanciamento social, do isolamento social, foi de sair das suas comunidades e só estar em contatos virtuais, etc. Né? E uma das grandes defesas que eu acho que a ecopolítica traz para nós é dos fortalecimentos das comunidades. Né? Eu acho que um desafio interessante que o vírus tem colocado para nós é em como não desfazer as comunidades, como não esfacelar as comunidades, mesmo que eu não tenha o contato físico com as pessoas que compõem essa comunidade, né? Ou seja, em pensar que se o que interessa para a ecopolítica é que nem mesmo a morte seja capaz de retirar os indivíduos das comunidades,
né? Também que nós possamos pensar nesse momento em como fortalecer essas comunidades para que mesmo que alguém venha morrer, esse alguém não seja tirado da comunidade. Para a gente isso é um problema muito forte, né? Nós estamos vendo, inclusive, nos casos em que as pessoas elas vão a óbito em função do vírus, que ninguém mais pode tocá-la, ninguém vai ver o corpo do falecido, ele vai ser enterrado em caixão lacrado, não tem vidro, o corpo está lá dentro envolto num plástico, ou seja, não tem sequer acesso visual a esse cadáver, mais do que para as comunidades tradicionais de matriz africana é um problema, porque o corpo precisa ser tocado, né? Mas nós entendemos que aqui nós temos uma situação bastante particular e as comunidades também sabem disso, né? Mesmo em casos anteriores aos vírus, você não podia tocar o corpo em qualquer caso, né? Mas o grande desafio aqui é em como não desmobilizar a própria comunidade em relação desse afastamento compulsório que o vírus provocou, ou seja, que aqui a morte não seja um pretexto para que nós nos afastemos, né? Que a ICU não é um elemento de dessegregação e de separação. ICU é uma forma de manutenção da comunidade, trazendo os indivíduos do mundo da vida para o mundo dos ancestrais, mas que continua todo mundo na mesma comunidade. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar em termos de fortalecimento das comunidades, mesmo que a gente não tenha acesso direto, não é, ao corpo das pessoas, não precisa tocar, abraçar e nada do tipo. Acho que eu fiz a pergunta de uma forma muito abrupta, então o ouvinte talvez não saiba o que é a ecopolítica. Então eu vou perguntar de novo o que é a ecopolítica, só para a gente contextualizar o jogo todo, né? Esse conceito surge num debate exatamente com a ideia de necropolítica, em que nós temos, tal como o Mbembe vem pensando, uma política de morte, né, por parte do Estado, que acaba se introjetando nos indivíduos também, né, e que se instancia sobretudo numa relação de inimizade entre os humanos, né? Ou seja, numa lógica do nós contra eles, em que o outro é sempre um inimigo e, portanto, o inimigo tem como recompensa final a morte. A morte é uma punição, a morte é o que tira o sujeito, portanto, da minha comunidade, ele é um incômodo, portanto, ele precisa ser retirado dessa comunidade, e como, digamos, saída final, não é, para esse impasse da inimizade é o extermínio do inimigo, não é a morte do inimigo. Então, a morte acaba sendo uma espécie de punição, né, para manter em equilíbrio as forças hegemônicas em disputa. Já a ecopolítica faz referência ao conceito iorubano de Iku, né? Iku é ao mesmo tempo a morte do corpo, né, mas é também uma divindade. É aquela divindade que é responsável para a manutenção da comunidade, de desligar o corpo do restante dos elementos que formam a pessoa, não para tirar a pessoa da comunidade, mas para fazer que ela esteja de outro modo na comunidade. Ou seja, Iku não é um vínculo, não promove uma quebra de vínculos, ela mantém os vínculos de outro modo. E interessa, portanto, para Iku que uma comunidade que de algum modo seja organizada por laços de sociabilidade fortes e que tenha, não é, uma interdependência entre seus membros, que ela seja responsável porque esse membro não se distancie. Então, mesmo que o corpo não esteja mais presente, esse sujeito continua lá. Então, uma ecopolítica seria uma resistência, né, a esse tipo de morte que foi legada pela necropolítica, que tira os indivíduos da comunidade. Porque é muito difícil, por exemplo, no nosso cotidiano, lembrar de alguém que foi assassinado, né? É uma lembrança que é sempre dolorosa, que é sempre mortificante, e a gente acaba afastando essa pessoa da nossa memória. E um dos modos de habitar, não é, das pessoas que não estão mais vivas para essas comunidades que se guiam pelos princípios africanos é exatamente a memória, né?
não, embora não apenas ela, mas a memória é fundamental. Se você não lembra dessas pessoas, elas não estão na comunidade mais. E enquanto a ecopolítica está resistindo ou propondo uma resistência que incorpore e que não deixe com que esses sujeitos que já não fazem mais parte do mundo dos vivos, né, deixem de fazer parte também das comunidades. E aí, nesse sentido, a ecopolítica seria resgatar os modos tradicionais de morrer, né, em que morrer não é uma punição, não é um problema, né, mas ser morto é. Ou seja, ser retirado violentamente, não por IQ, mas por qualquer outra força nefasta das nossas ações por aqui, né? A decisão de matar alguém ou de deixar alguém morrer de fome, por exemplo, né? Que não é a ação de IQ. IQ está conosco o tempo inteiro, desde o dia que a gente nasce até o dia que ela nos encosta, a gente desliga o nosso corpo do restante das coisas que nos constituem enquanto pessoas. Então, nesse sentido, IQ é um elemento de sociabilização, e uma ecopolítica seria uma política de resgate do sentido de viver uma vida e não de uma vida sofrida, né? Porque essa vida que se sofre é a que é coroada pela necropolítica, porque a relação que precede a morte necropolítica é a relação de inimizade, enquanto a vida que precede a morte por IQ é uma vida comunitária, societária, que tem seus conflitos, mas seus conflitos não são resolvidos na forma do nós contra eles. Como tem a Júlia Kristeva, ela tem uma frasezinha que eu acho bem interessante. Ela diz que não existe imaginação que não seja melancólica, né? Imaginação escrita que não seja melancólica. Quando você fala que você é o cara mais desesperançoso do mundo, pelo menos você está imaginando políticas e possibilidades de resistência. É a tarefa, né? É a tarefa enfrentar essa melancolia com criar possibilidades, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, talvez até para fechar esse percurso nosso sobre bioética, é que a imprensa começou a tomar cuidado de tentar dar nome e contar um pouco da história das pessoas que estão sendo vítimas da Covid-19, para tentar aproximar as pessoas também, para não ficar aquela morte abstrata, ou aquela descrição, não, a pessoa que morreu, ela já tinha doenças pré-existentes, ninguém morre eu já ouvi essa frase, ninguém morre dessa doença que está aí, né? Nesse sentido, contar histórias seria uma forma de aplicar essa perspectiva que você está apontando? Com certeza. É preciso reumanizar as pessoas, né, e não desumanizar o morto. Né? O morto é sempre uma peça fundamental das comunidades, e então, na medida em que a gente consegue, né, contar suas histórias, ressituando o morto numa comunidade, a gente está nesse âmbito da aplicação de uma ecopolítica, né? E não pensar, né, que mesmo que ele tenha morrido da Covid-19, que essa pessoa era parte, né, de uma comunidade, e que essa morte que foi trágica, que não foi interessante para esse núcleo comunitário, né, que isso não implique que a gente vá lançar esse morto num limbo do não reconhecimento mais como parte daquela comunidade. Eu acho que humanizar esses mortos, ao mesmo tempo, nos leva a ter um autocuidado. Por quê? Porque ninguém quer participar dessa comunidade em que a morte chega de surpresa, né? Então, muito embora quase nenhuma morte anuncie que está chegando, mas em que ela não coloque essa experiência do viver nessa comunidade como uma vida sofrida, mas sim como uma vida vivida. Então é muito importante, sim, dar rosto a essas pessoas que morreram, pensar que elas foram, o que elas fizeram, qual era o lugar delas nas comunidades em que elas viviam, né? E que falta elas vão fazer naquele jeito, e que modo elas podem ser chamadas de volta nessa forma da memória, nessa forma da lembrança,
não é, como componentes ainda dessa comunidade. Eu acho que já dá pra gente fechar essa primeira parte sobre bioética, né? Já tem um percurso interessante. Tem alguma questão que eu deixei de fazer que você acha que era importante comentar? Eu acho que uma coisa importante para a gente pensar sobre bioética é de que ela não está fora, não é? Embora não seja um nome que a gente utilize com muita frequência, que as nossas reflexões sobre o modo como a gente está vivendo e os impactos que tem os modos como nós estamos vivendo traz o contexto da bioética para muito próximo de nós. Não seria interessante que a gente pudesse se aproximar um pouco mais desse campo e perceber a riqueza da discussão que ele traz para nós, né? Sobretudo naquilo que tem a ver com refazer os nossos modos de vida, né? E proteger tanto quanto possível aquilo que há de positivo nos nossos modos de vida. E acho que isso é uma tarefa que não precisa ser deixada na mão dos especialistas, né? Acho que quanto mais gente pensando, né, sobretudo com categorias cuidadosas do pensamento, né, como que a gente está vivendo e quais são as consequências daquilo que a gente vive, o que a gente faz para a vida e para a saúde, isso potencializa, né, inclusive a nossa atuação como seres humanos, né? Para quem está interessado na ideia de cidadania, pode ser muito interessante, por exemplo, né? Eu acho que fica aí o chamado que foi tão bem feito por uma saudosa bioeticista negra, que foi uma das precursoras da política de saúde da população negra, que foi a Fátima Oliveira, né, que ela chamava a atenção de que a bioética pode ser uma ferramenta muito, muito importante para a construção da cidadania. Eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta, assim, já que você até deu um mote. Como que você articula esses dois campos de trabalho, a bioética e a filosofia africana? Eu não vejo um distanciamento entre eles, né? Mas eu acho que você tem que fazer uma articulação entre o espaço que a academia concede à bioética e o espaço que a filosofia africana está almejando, né? Ou está tentando conquistar. Como que você vê essa articulação entre essas duas tarefas? Acho que a primeira delas, e talvez seja a mais óbvia, seja de entender o que as pessoas africanas, o que os filósofos africanos estão pensando sobre a bioética, como é o caso do Tanguá, do Badegesi e de uma série, né, de autores africanos que têm se dedicado a pensar a bioética. E não só para entender quais são os conteúdos, né, já que a gente está falando que a bioética deve estar adequada aos seus contextos de produção, e, portanto, o contexto de um país africano não é o mesmo contexto de produção brasileiro, mas para pensar em que questões, nós podemos convergir, que ferramentas nós podemos usar coletivamente, sobretudo quando a gente entende que autores e autoras africanas têm sido, de alguma maneira, obliterados ou simplesmente não considerados no debate internacional do pensamento de um modo geral, e mais especificamente dessas questões que a gente entende como mais próximas de uma sofisticação, como é o caso das tecnologias, da biotecnologia, das tecnologias aplicadas à saúde, e aí a gente pensa que esse povo não tem muito, né, que esse povo africano não tem muito a contribuir. Eu acho que esse é um equívoco que vem do próprio racismo epistêmico, e que na medida que a gente escuta, né, as reflexões bioéticas que estão sendo promovidas no continente africano, que tem um contexto de saída dos processos de dependência, uma relação muito complicada com a geração de tecnologias em função exatamente do processo colonial, e como é que isso, de alguma maneira, oferece ferramentas teóricas para que a gente possa pensar também aqui em que, embora em situação histórica diferente do continente africano, nós tenhamos também elementos para pensar questões que são nossas, sobretudo naquilo que diz respeito, né, à nossa própria herança africana. Isso nem devia ser uma questão para nós, né? Porque se nós somos herdeiros diretos do pensamento africano, dos povos africanos que foram trazidos para cá, nada mais esperado, inclusive, que a gente possa ouvir o que as pessoas que nos originaram em alguma medida têm a dizer sobre aquilo que nós estamos pensando, que são as questões que possam ser comuns, etc. Eu acho que, nesse sentido, essa tarefa de
defender ou apostar num espaço maior para a filosofia africana, precisa também ouvir, né, o que o pensamento africano tem dito sobre a bioética, e a gente tem visto muito pouco sobre isso. Dizem que arrogante é aquela pessoa que pede direito de soberania que não é sua, ela é arrogante, né? Então nós estamos sendo o contrário de arrogante, tem que inventar essa palavra, né? Eu vou passar então para as 3 perguntinhas que a gente está fazendo para todos os convidados. São perguntas que pedem respostas um pouco mais breves. A gente dá essa orientação, mas cada um responde do jeito que achar mais interessante, né? São perguntas que talvez não sejam tão simples, mas que a gente faz esse jogo num pouco menos tempo, né? A primeira pergunta é: o que é filosofia? É sério que a gente vai responder isso rapidinho? Isso é para você se arrepender de ter participado. Então, a filosofia para mim é uma prática do pensamento que está interessada em entender como a gente entende as coisas enquanto entende as coisas, né? Isso já é um exercício crítico do pensamento sobre ele mesmo enquanto ele investiga qualquer objeto. Então, estou pensando a pandemia, não estou pensando apenas a pandemia como objeto, enquanto tarefa filosófica, mas entendendo quais são os ambientes, quais são os requisitos, quais são os contextos, quais são os critérios pelos quais eu faço essa mesma interrogação sobre a pandemia. Ou seja, nesse sentido, eu sou muito próximo da noção de filosofia que o Foucault sustentava, né, como um exercício crítico do pensamento sobre o próprio pensamento. E a crítica aqui tem a ver com, não no sentido kantiano de estabelecimento dos limites, mas em desconfiar dos modos que nos parecem mais ou menos habituais ou naturais dos modos como a gente pensa as coisas, né? Então a filosofia estaria vinculada com essa tentativa de compreender o mundo, sim, mas ao mesmo tempo que a gente está tentando compreender o mundo, compreender o contexto e aquilo que está em jogo quando a gente tenta entender qualquer objeto. Se eu não perguntasse, eu não ficaria sabendo. Foi uma ótima resposta, eu gostei muito. A segunda pergunta é: qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Eu sou muito impressionável, né? Para mim é uma pergunta difícil, mas uma das figuras que mais me impressionou pelo rigor, pelo cuidado e ao mesmo tempo pelo compromisso entre o pensamento e o mundo foi a Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma pessoa que ao mesmo tempo tem um rigor com o que pensa, e isso não a distancia de estar inserido no mundo e tentando modificar aquilo que ela acha que precisa ser modificado no mundo. Eu acho que isso é uma virtude que me impacta bastante, né? Talvez seja uma das que mais me chamaram a atenção. A última das 3 perguntas é: qual a filósofa ou filósofo favorito? Hoje é a Oyeronke Oyewumi, né? Que não é uma filósofa de formação, mas que está fazendo um trabalho muito próximo de categorias filosóficas, né? Cheio de viragens epistemológicas que me interessam muito, polêmico, cheio de entradas polêmicas no pensamento dela, mas tem sido uma das pessoas que mais hoje me impactam, né, do ponto de vista da potência do pensamento. Tá certo. A gente vai para a última parte, que é só as indicações de o que você quiser indicar para nossos ouvintes. Bom, eu acho que falando da Fátima Oliveira, eu gosto sempre de recomendar a leitura do Bioética e Cidadania dela, né? A Fátima Oliveira é uma figura que a gente precisaria retomar com muita seriedade, que foi uma das grandes intelectuais brasileiras e que a gente conhece muito pouco, e que tem feito um trabalho né, ela faleceu já tem uns quase 3 anos, em torno de uma reflexão bioética a partir, né, de elementos da nossa sociedade nacional. Ela foi uma das importantes construtoras da política de atenção integral à saúde da população negra, mas desde esse lugar de ativista da saúde da população negra não deixou de se preocupar com a saúde da população em geral.
esse vínculo dela com a bioética e a insistência de que a bioética deveria ser comprometida com o social, que, portanto, deveria ser antirracista, antipatriarcal, comprometida com as transformações econômicas, né, de fim da exploração, ou pelo menos a redução da exploração de classes, foi sempre uma tônica do pensamento dela, e acho que é uma autora que vale a pena, né? O livro dela, Bioética e Cidadania, é um livrinho de fácil leitura, e que trata de questões complexas de uma maneira bastante acessível, e sem perder esse vigor do pensamento, né? Tem várias edições, muitas edições, talvez seja o livro de bioética que no Brasil mais vendeu tenha sido o dela, né? Um filme que talvez valha a pena também ver sobre e que trata de questões bioéticas é o filme Cobaias, né? Que conta a história de experimentos com seres humanos. É muito difícil falar sem dar spoiler, mas eu acho que valeria a pena dar uma olhada nesse filme, que conta muito de como essa relação com a pesquisa que envolve seres humanos, né, está vinculada com questões de injustiça, etc., sobretudo no que diz respeito à população negra, né. E tem uma tese, se vocês puderem também acessar, que é a tese da Rosana Castro, né, que foi inclusive bastante premiada e deve de alguma maneira ser transformada em livro, né? Aí eu não sei como é que vai ser o nome do livro, mas a tese se chama Precariedades Oportunas e Terapias Insulares, Economias Políticas da Doença e da Saúde na Experimentação Farmacêutica. Talvez seja o mais intenso trabalho de bioética que a gente tem, nessa interface entre a bioética e a antropologia da saúde, em que ela está exatamente problematizando, não é, as relações entre a pesquisa para a produção de medicamentos, não é, numa relação muito forte entre a necropolítica e aquilo que o Warren vem chamando também de uma necroeconomia, né? E como uma necroeconomia estaria na base de uma necropolítica, especificamente vinculada com essa experimentação na produção de medicamentos. É um texto muito interessante. O livro, a tese é gigantesca, tem mais de 500 páginas, o livro deve ser um pouco menor, mas que vale muito a pena ler cada página que está colocada aí. E com uma revisão muito bonita da literatura, trazendo bioeticistas do Oriente, da América Latina, de vários lugares do mundo que a gente não tem uma leitura normalmente conhecida, do continente africano, enfim, é uma leitura muito interessante. Tá certo. Eu vou exercitar meu clichê, mas mais do que justificado. Eu tava falando pro antes da entrevista que eu comecei a pesquisar os artigos e os trabalhos deles sobre bioética e fiquei assustado pela quantidade e a relevância do material, a quantidade de temas no debate, porque para mim a bioética ocupa uma esquina muito interessante no trabalho filosófico e que ela consegue agregar o poder e a aura que a filosofia tinha com o poder e a aura que a área da saúde efetivamente tem na sociedade. Então é muito interessante esse lugar de pensamento, né, que precisa ser ocupado por posições que pensem as minorias, né. Então, eu acho que todo mundo pode dar uma olhada nos trabalhos do Anderson sobre bioética, uma série de artigos, e a tese dele de doutorado, que já tem um título Por uma Vida Descolonizada, Diálogos entre Bioética de Intervenção e os Estudos sobre a Colonialidade. Eu acho que quem puder dar uma olhada nesse material vai conseguir talvez ter uma ideia de como está construindo um pensamento que articula isso que a gente falou no final, de pensar uma filosofia africana a partir do Brasil, ou melhor, uma filosofia brasileira abrangente, né, que pense o Brasil de uma forma muito mais plural, né. Eu
tenho essa indicação, que é uma indicação que eu tô me repetindo, todos os convidados eu tô indicando o material dele, mas dessa vez eu faço com muito prazer, né? E eu queria indicar também alguns romances, porque estão na bola da vez. Um deles é o A Peste, do Albert Camus, o outro é um ensaio sobre a cegueira, do José Saramago. Quem for ler os dois, depois vai comparar as perspectivas sobre a condição humana em cada um dos romances, né? E ver qual que o Brasil se encaixa, né? Outra indicação que eu vou fazer foi um insight que veio dentro da conversa. Eu fiquei me lembrando do livro Minority Report, Relato Minoritário, né? É um livro de ficção científica em que a pessoa é presa pela possibilidade de cometer um crime no futuro, né? Eu não sei até que ponto que a gente pode pensar num contexto de futuro em que a possibilidade de você ter uma doença ou transmitir uma doença vai ser suficiente para te barrar portas ou caminhos ou possibilidades de existência. Então isso é uma distopia que parece cada vez mais concreta, né? Então, Anderson, muito obrigado pelo diálogo, pela possibilidade de aprender com você. Eu fico muito contente que você tenha dado esse momento pra gente e eu aprendi muito. Sempre é bom te ouvir, sempre é bom dialogar e eu espero que a minha empolgação contagie também os ouvintes, né? Eu quem agradeço, é sempre muito bacana interagir com o trabalho que vocês vêm fazendo, que é muito, muito, muito interessante e acho que forma um acervo muito bacana, né, de temas provocativos, bastante provocativos, e que aproxima a filosofia das pessoas, né? Eu acho que talvez mais que nunca, né, isso pode ser um outro clichê, a gente precise ter a filosofia mais perto para tê-la como uma ferramenta aí para atravessar esses tempos que a gente vive. E acho que o que vocês fazem é muito, muito relevante, fico muito feliz de participar e por isso agradeço para fora das formalidades mesmo, por achar que de fato vocês fazem um trabalho muito, muito relevante. Eu esqueci de também remeter o ouvinte de novo lá para o podcast que o Anderson participou anteriormente sobre o Ubuntu. Eu uso esse podcast muitas vezes em sala de aula e os alunos, os estudantes em geral, elogiam bastante esse diálogo. E é um diálogo vivo também, né? Há um diálogo que a Adbena Machado está junto e eles articulam muitas coisas enquanto vão comentando sobre o tema. Então eu acho que é uma indicação também interessante e faz parte da nossa trajetória como podcast. Então é isso. Obrigado, Anderson. Então até a próxima. Então espero que seja logo. Valeu. Valeu. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.